Boa noite, irmãos. O som está muito alto aí do microfone? Tá não, né? Para mim aqui tá uma maravilha. Eu estou quase ficando surdo aqui. Mas vai dar certo. Vamos colocar de pé? Vamos estar orando? Agradecendo ao nosso Deus por mais este culto maravilhoso, mais esse domingo. Quem está feliz aí? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Tem um povo aí que está cansado, um povo que andou bastante hoje de manhã. Tem ninguém cansado, né? Tem não, jamais. Quando a gente faz a obra do Senhor, irmão, a gente não cansa não. A gente junta experiência, não é verdade? E a gente já está feliz esperando a próxima vez. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Deus, muito obrigado por nos permitir estar aqui na tua casa mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, por essas pessoas que estão aqui. Esteja, ó Pai, conosco em todo momento. Esteja abençoando este culto. Receba a nossa adoração. A cada louvor que vai ser cantado, a cada nota que vai ser tocada. Seja, Pai, com a mensagem que vai ser trazida, Pai. O irmão Adalberto vai estar trazendo a palavra logo mais. Esteja abençoando a vida dele, que o Senhor possa estar falando através dele para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus? Giovanni e Zélia. A paz do Senhor Jesus. O microfone está alto, mas a gente controla a voz aqui, podem ficar tranquilos. Ninguém vai ser surdo aqui hoje não, hein? Todos vão louvar o Senhor Jesus juntamente conosco. Quantos estão felizes aqui hoje? E é tão bom nós servirmos ao Senhor Jesus, né? Hoje passamos um dia maravilhoso na presença de Deus. Vamos adorar? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer.
olha só. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva Ele descerá. E se pedirmos, Jesus virá. Então cante, então cante, então grite, então clame por Ele, cante pra chover. Senhor, vai chover aqui neste lugar, Senhor. Chuva de bênção, chuva de avivamento do Senhor para a vida do seu povo. Vai. E se pedirmos, Jesus virá como chuva, Ele descerá. E se pedirmos, Jesus, então cante, então grite, então clame por Ele, vai chover. Só a igreja agora, só a igreja, vai chover. Abre as comportas do céu E faz chover. Vai chover, vai chover. E vai chover, e vai chover. Vai chover, Aleluia. Hoje a nossa princesa. Boa noite, amada igreja do Senhor. E a paz e a graça de Deus esteja sobre nós, amém? Se quiser se assentar um pouquinho para descansar, fique à vontade. Quero dar as boas-vindas aos irmãos e a todos que nos visitam. Sejam bem-vindos em nosso meio. Vejo ali atrás com muita alegria minha sogra, a Nina, o Jorge ali com ela. Gente, hoje é aniversário da minha sogra, ela está fazendo mais um ano de vida. Glória a Deus pela sua vida, minha sogra. Que bom que você está aqui. Isso mesmo. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Hoje estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para glorificar o santo nome dEle, estarmos em comunhão. E para nós é uma grande alegria. Mas eu queria nesse momento ter um momento de oração. Deixa eu primeiro falar aqui que nós sempre precisamos nos lembrar, né, que nós temos aqui o celeiro, eu sempre esqueço esse nome, o celeiro do amor. Quando você for ao supermercado fazer as compras para sua casa, se lembre de trazer 1 quilo de alimento não perecível, para a gente juntar as nossas forças e cada um doando um pouquinho, a gente consegue dar assistência à nossa comunidade, aqueles daqui no nosso bairro que precisam. E assim a gente vai fazendo também a obra de Deus de sustento daqueles que estão passando por um momento difícil. E falando em momento difícil, irmãos, nós sabemos que o nosso país aqui ao lado, a Venezuela, sofreu um terrível terremoto na quarta-feira e isso tem trazido grande angústia ao meu coração e creio que ao coração de todos nós, porque foi algo muito terrível e nós sabemos que até este momento tem pessoas que estão sob os escombros. E eu não consigo nem me imaginar numa situação como essa. Então, nesse momento, eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé e vamos levantar um clamor pelos nossos irmãos. Vamos orar por eles nessa hora. Pedir a Deus que tenha misericórdia.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos no Teu nome. Estamos na Tua casa, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é Deus sobre toda a terra, Criador de todas as coisas, Criador da vida. O Senhor é soberano, todas as coisas estão sujeitas à Tua vontade, e nada do que acontece vem sem a Tua permissão, ó Deus. Nós sabemos que, na verdade, imaginamos muitas coisas, passam coisas por nossa cabeça, mas o porquê a gente não sabe, mas sabemos que o Senhor permite, mas o Senhor também traz auxílio, o Senhor derrama juízo, mas também derrama misericórdia. Senhor, neste momento eu clamo pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia sobre o povo da Venezuela. Senhor, nós clamamos que o Senhor esteja trazendo força, renovo, conforto, que de todas as nações sejam levantadas pessoas, homens, mulheres, médicos, enfermeiros, bombeiros, para que possam ajudar nos resgates, para que possam ajudar as vítimas, para que possam ajudar a reconstruir aquilo que foi destruído. Senhor, que neste momento de dor, o povo venezuelano possa encontrar forças em Ti, render-se aos pés de Cristo, conhecer o Teu amor e entender que Tu és o único Deus sobre toda a terra. Senhor, eu te clamo, nós clamamos como igreja, pedindo a Tua graça e o Teu favor sobre eles, Pai, e que daqui mesmo, aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente possa fazer para abençoar aquelas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por eles e por todos os que estão sofrendo, em todas as nações. Sabemos que a guerra por todos os cantos, ó Deus, infelizmente vivemos tempos difíceis, mas sabemos que é o prenúncio da Tua volta e por isso nos alegramos, Senhor. Estamos no princípio das dores, Pai, sabemos que seria assim no final, mas nos alegramos porque em breve o Senhor voltará e esta é a nossa esperança. Enquanto esperamos, Senhor, que possamos continuar a realizar a boa obra, que possamos levar o Teu Evangelho, ganhando vidas, almas para Jesus, até que Cristo venha. Esta é a nossa vontade e é assim que queremos que o Senhor trabalhe em nós, Pai, atuando em nós, para que a cada dia a gente possa entender o momento que nós estamos vivendo, Pai, e atuarmos cada vez mais para realizar esta grande colheita dos últimos tempos. Senhor, é o que nós te pedimos e confiamos que o Senhor completará esta obra em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluia. Jesus, Ele é bom e Ele ouve o nosso clamor. Deus não rejeita a oração. Oração nunca vi um justo vou ficar. Basta somente esperar o que Deus quando Ele sente, porque é a hora de vem. Aí o que você faz é então simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve, porque eu não vou invade o céu e Deus vai na frente abrindo caminho, quebrando as correntes.
as suas a mãos. bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Muito louvor. Adora o Senhor nessa noite. Muito louvor. Ele está aqui para receber a nossa adoração. Muito louvor. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Cante. Basta o que Deus quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Levante a mão aí, Então ouve, simplesmente louve. simplesmente louve. Tá chorando, louve. O quê? Precisando louve. Precisando. Tá sofrendo louve. Não importa louve. Eu não vou invade o céu. Olha só, Deus vai na frente, Frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra pra quem nele confia. caminha contigo, de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Agora vamos cantar a igreja, esse pedacinho aqui, ó. Deus vai na frente, quebrando as... Cante. Tirando os espinhos, Ordena os anjos. pra contigo. Então por que a gente tem medo, né? Ele abre as portas Pra pra ninguém ninguém mais fechar. Ele trabalha Olha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Um pouco e comece a meditar na grandeza de Deus. Comece a meditar neste Deus que Ele é tão grande, tão poderoso. E existe esse Deus no céu. Aleluia, o único Deus que você tem que dar a sua adoração. Aleluia. Oh, aleluia. Você tem liberdade nessa noite de sentir a presença de Deus neste lugar. Sempre quando você olha para o seu irmão, você olha do lado e vê o brilho de Deus nele. E quando nós sentimos a presença de Deus, o brilho de Deus em nós, nosso espírito ele clama o Abba Pai.
ele clama estar na presença de Deus 24 horas. Aleluia. Existe um Deus do céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá, porque o seu, Ele é poderoso. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta, faz cansar o inimigo. Cante. Olha só, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz de vento explodir. Ele sempre resolve sem perder união. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, cante em grande coro. De vitória, Jeová. Vai mudar hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Já quer acabar já? Vou voltar o coro aqui, ó. Quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz a nuvem. E se Ele
unção, que seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Oh, aleluia. Vamos cantar 1000 graus agora? Quantos agora quer se alegrar agora nessa canção também? Se alegrar mais, né? Que nós já estamos felizes nessa noite. Só que agora a gente vai ter que bater palma. Quantos estão felizes aqui? Eles vão falar assim: sai do chão. Não sai não, fica aí. 1000 graus. Oh, vamos iniciar batendo as palmas. Vamos lá! Oh, oh, oh. Vamos lá, menina! Oh, oh, oh. Aleluia! Aleluia! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Vamos lá, todo mundo! Na presença eu te Despertando em que você lembrando minha vez. Eu te tem coreografia lá, querido. Que maravilha, louvar, te
mãos assim para cima, agradecendo ao Senhor. Gente, viu que linda essas jovens? Vamos ensaiar com essas meninas, botá-las aqui, ó. E vamos ver. Né, irmãos? Que lindo. Parabéns, meninas, ó. Se tivesse ensaiado, não tinha ficado tão perfeito assim, viu? Amém. Aí, ó. O Elinho já se empolgou. A gente também, se deixar a noite toda aqui, irmãos. 1000 graus mesmo, hein, irmãos? Ficou quente aqui, hein? Glória a Deus. Vamos ao nosso recitativo bíblico, por favor, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 18 a 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. É um convite à humildade, né, irmãos? Temos que reconhecer que toda sabedoria pertence ao nosso Deus. E que por mais conhecimento que a gente busque, nunca sabemos tudo. Toda a sabedoria pertence ao Senhor. Neste momento, eu passo a palavra ao pastor Humberto, que tem uma palavra à igreja antes da dedicação dos dízimos e ofertas. Obrigado, minha irmã. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Eu quero, nesse momento, justificar a razão da minha estada aqui. Eu pedi permissão à dirigente desta noite para vos trazer uma palavra no sentido, inicialmente, de uma convocação. Nós, na verdade, nós estamos convocando a igreja para a Assembleia Ordinária que acontecerá no próximo domingo, dia 5, com primeira chamada às 8h40. Então, no próximo domingo pela manhã, a nossa igreja estará em culto administrativo na parte da manhã. Se você tem um assunto que queira levar para a Assembleia, então esteja nos procurando para que nós possamos colocar esse assunto na agenda. Este mês nós não realizamos a nossa reunião de obreiros para que nós pudéssemos compor a pauta da Assembleia. Portanto, se você tiver algum assunto que queira trazer, fale comigo depois. Está aí a convocação para a Assembleia Geral Ordinária no dia 5 do mês 7, do mês de julho do ano de 2026, com primeira chamada às 8h40. Eu quero também dizer para você que nós queremos realizar a festa do milho na nossa igreja no dia 18 do mês de julho. Isto aí, no dia 18, no sábado, acontecerá a festa do milho na nossa igreja. Mas a festa só vai acontecer se nós tivermos a tua adesão, o teu apoio, a tua presença, tanto para trabalhar quanto para participar de forma efetiva desse momento. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos a nossa arrancada, a segunda arrancada evangelística, e nós estávamos ali com um bom grupo de pessoas. A festa do milho também é um trabalho evangelístico, e nós gostaríamos de convidar você a participar desse momento. Eu quero pedir que você levante a mão se você pode nos ajudar nesse trabalho. Você pode nos ajudar? Nós temos um bom grupo para trabalhar nesse evento? Amém, temos um bom grupo. A ideia é realizar o trabalho ali fora, irmãos, onde nós vamos colocar barraquinhas com comidas típicas deste período, né, que é um período onde acontece colheita do milho, por exemplo,
e então nós vamos colocar ali mesas com comidas típicas dessa área, desse período. Então convidamos você a participar. Terá aqui um pregador de fora, terá aqui cantores de fora. O pessoal da música da nossa igreja vai estar trabalhando um estilo de música específico. Não é verdade, Giovanni e Zélia? Não é isso, Elinho? Isso, surpresa, né? Amém. Amém. Será uma noite especial naquele sábado, dia 18 de julho. Eu quero você aqui e nós estaremos fazendo força para fazer comida, para festejar esse momento, para participar desse culto especial. Ok, irmãos? Está aí o convite para esse momento. Eu quero pedir, Josiele, por favor, coloca o gráfico da campanha do som para nós, Josiele, por favor, filha. Obrigado. Está aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós já alcançamos até agora apenas 36% daquilo que nós precisamos. Isso representa cerca de R$ 2.900 reais. Nós ainda precisamos de cerca de R$ 4.900 reais para alcançar o nosso alvo. Nós já compramos o som da sala das crianças e agora Obrigado, querida. A sala das crianças não precisa de som ainda não, mas já compramos o ar-condicionado da sala das crianças, já instalamos, agora nós precisamos comprar a bateria. E eu quero contar com tua ajuda. Eu vou aumentar a minha oferta. Querida, você permite que eu aumente a minha oferta? Muito obrigado por tua permissão, viu? Eu vou aumentar a minha oferta. Eu quero te pedir, nós só alcançaremos isso se você ofertar. Tem pessoas que já deram ofertas dentro desse sentido, tem outras que continuam dando, eu continuo entregando a minha oferta, mas nós precisamos fechar essa campanha para atender esta necessidade. Sabe, cadê o Elinho? Elinho, uma coisa que me incomoda eu não consigo gravar você tocando bateria aqui, não consigo gravar o Tiago. Tiago, cadê você, meu irmão? Eu não consigo gravar o Tiago aqui tocando bateria. Então, precisamos de uma bateria eletrônica para a gente colocar em um cantinho ali, e aí sim todos serão vistos. Eu espero que Tiago esteja vendo essa live lá na casa dele. Por favor. Por favor. Então, nesse momento de dízimos e ofertas, é o momento que eu quero te pedir que você reforce o teu empenho para esta obra. Mas não pode ser de qualquer forma. Eu não quero te pedir aqui que você faça a tua oferta de qualquer forma. Eu vou fazer uma oferta porque o pastor disse. Não. Porque o pastor fez um clamor, implorou lá, vou te fazer uma oferta por isso. Não. Não é esse tipo de oferta que Deus quer. A oferta que Deus quer, ela precisa estar no teu coração. Então a primeira coisa que você precisa fazer ao entregar o teu dízimo, ao entregar a tua oferta, é orar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, coloque no meu coração aquilo que eu posso disponibilizar, que eu posso ajudar para esta obra. Coloque em meu coração o desejo de entregar o dízimo, de entregar as minhas ofertas, Senhor. Então, depois que você orou nesse sentido, eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, porque Deus ouve as nossas orações constantemente. Depois que você orou dessa forma, eu quero te pedir que faça uma outra oração. Aí, essa segunda oração, eu quero te pedir que você ore a Deus perguntando para Ele: Senhor, sonda o meu coração, porque agora, Deus, eu quero entregar a melhor de todas as ofertas, que é a minha vida.
Eu quero entregar o dízimo mais alto que eu tenho, que é a minha vida, que é o meu coração. Sabe, meus irmãos, às vezes nós olhamos para o texto em que retrata a oferta de Abel e Caim, e nós muitas vezes não entendemos por que Deus recusou a oferta de Caim. A oferta que Deus aceita, que Deus recebe, é a oferta do teu coração, que está no teu coração. É a oferta que não te causa constrangimento, que não te causa dor, que não te causa preocupação. É com esse coração que eu quero te convidar a, nesse momento, entregar o teu dízimo, as tuas ofertas ao Senhor. Aquelas pessoas que vieram nesta noite aqui, com o intuito de dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas, uma música será tocada, e quando assim estiver acontecendo, é o momento em que você tem disponibilidade para fazer a tua oferta, para entregar o teu dízimo. Esse é um momento que é direcionado às pessoas que congregam nesta igreja. Portanto, você que não nos visita, não se sinta constrangido. Não, isso é um privilégio daqueles que congregam aqui. Mas somente, e somente se o teu coração for movido por Deus, mesmo você que nos visita, se você se sentir motivado por Deus a fazer uma oferta, faça-o. Mas esta é uma obrigação nossa, daqueles que são congregados neste lugar. Uma música será tocada. Quando assim o fizer, entregue o teu dízimo, a tua oferta. Depois desse momento, o pastor Alex estará orando pelos dízimos, pelas ofertas desta noite. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como
Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus da antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Neste momento, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Vou convidar aqui o pastor Alex, se puder fazer essa oração. Amém. A graça e a paz do Senhor, nesta mesma fé, nessa mesma energia, que nós possamos mais uma vez prostrar diante do Senhor, mas com a liberdade do Senhor neste lugar e também do nosso pastor. Queria convidar a mãe do Elinho, do Wellington, para estar vindo aqui na frente aqui, para que nós possamos orar, né? E também o papai também, né? O nosso irmão, que é uma só carne. E estamos felizes. A igreja está feliz, minha irmã, que o Senhor concede mais um ano. Pode ficar à vontade. Também quero aproveitar este momento, dizer aos irmãos, quarta do avivamento. Você está convidado a estar aqui nas quartas-feiras, para estarmos aqui neste avivamento, neste culto também especial ao Senhor, e você faz parte da história do Senhor. A palavra, ela diz, em Atos 10, fala da memória. As tuas orações, elas chegaram, ou não chegam, elas chegaram ao céu. O Senhor, quando nós oramos, o Senhor guarda as nossas orações na memória, sabia? Também, mais um ano, a nossa irmã, como é que é o nome da irmã mesmo? Zina? Irmã Nina, uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece estar no meio de nós. Nós agradecemos ao Senhor por mais um ano de vida. Que o Senhor venha conceder mais anos e anos. Que possa conceder, que a irmã possa colher mais uma vez rosas e rosas nesse jardim da eternidade, junto com o irmão, que é uma só carne, e o filho e toda a família, né? E a filha também, é uma família. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, nossa irmã Nina. Pai, porque o Senhor conhece o coração da tua filha. Pai, sabemos, Pai, que passamos aqui nesta terra, altos e baixos, mas estamos num curto período. Mas nesse curto período que o Senhor concede à tua filha, Pai, que ela venha prosperar, Senhor, venha dar saúde, que ela venha, Senhor, crescer cada dia mais em conhecimento e graça, e que o Senhor venha reinar na vida dela, na vida da família dela, Pai. Nós estendemos aqui a igreja do Senhor, ora em prol, em favor da tua filha, Pai.
que haja crescimento sobre a vida dela, que haja felicidade e que ela possa a cada dia se aproximar mais do Senhor, que o Senhor seja o centro na vida dela. Também oramos ao Senhor pelos dízimos e oferta, Pai. Pai, oramos ao Senhor e damos graças ao Senhor por aqueles que trouxeram aqui, também por aqueles que não trouxeram neste momento. Pai, abre as portas que estão fechadas, Pai. Que o Senhor venha prosperar a tua igreja, Pai. Que o Senhor venha prosperar os teus filhos, Pai. E aqueles que não puderam, que o Senhor venha estender as tuas mãos de cura e também de prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e abençoamos a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, convido o pregador desta noite, nosso querido irmão Adalberto, que vai nos trazer uma palavra do Senhor. O irmão vai usar esse microfone ou outro? Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Amém. Glória a Deus. Para surpresa de ninguém, Abacuque, graças a Deus, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto do livro desse profeta. E aqui estamos mais uma vez, por infinita graça, bondade e misericórdia de Deus. Conseguimos todos ler ali o texto? Só um minutinho, irmãos. Arte? O anterior. A arte anterior. O slide. É o seguinte, irmão, estou fazendo drama aqui porque aquela tradução, eu estou apaixonado nessa tradução, Nova Bíblia Viva. E aí você vai entender quando você lê o texto, né? Ficou pequeno ali, ó, mas eu vou ler aqui na íntegra. Abacuque 3, versículo 2. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos teus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostra o seu poder que pode nos salvar, e mesmo na sua ira, lembra-se da sua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, nós glorificamos o Teu nome por mais essa oportunidade, que o Senhor possa falar com a Tua igreja aquilo que ela precisa, não aquilo que ela deseja, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha trazer o resultado que nós precisamos, que possamos ser edificados na Tua graça e no Teu conhecimento a cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Temos aqui, nós estamos na estação do Kippur, perdão, que foi nos recomendado a estar falando sobre perdão como um estilo de vida. A arte ficou pequenininha, mas dá para ler ali? Pode colocar o texto, irmão, voltar lá na tradução, tradução normal. Juscelio? Pode colocar lá no... Esqueci, na tradução, que está maior, né? Glória a Deus. Perdão. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria Perdão, o plano perfeito. Nós vamos estar tratando aqui acerca de alguns acontecimentos, e ao longo da mensagem, apesar de que o texto não nos traz muito claro o tema perdão, mas você vai ver que nas entrelinhas
Quem conhece a história aqui já deve ter compreendido onde eu quero chegar, mas ao longo da mensagem você vai entender o que é esse plano perfeito, qual que foi o propósito de Deus nessa história. Então, como eu falei, estamos falando aqui sobre perdão como um estilo de vida. Cada vez que eu leio esse livro, o livro do profeta Abacuque, são 3 capítulos, vou só fazer uma contextualização rápida aqui. 3 capítulos, irmãos, dá para ler assim, num piscar de olhos. Essa tradução, a Nova Bíblia Viva, ela traz assim, cada um aqui deve ter um gosto, né? Uns gostam da NVI, uns gostam da Almeida, revista atualizada, antiga, 95, tem várias traduções, King James, e ela explicou um pouco melhor. Quando eu estava lendo um livretinho, que até Jerusa me emprestou, quando eu li esse texto, ele tipo assim, ele falou profundamente comigo no momento, e eu consegui enxergar a complexibilidade do que o profeta estava tentando transmitir naquele momento. Aí veio a inspiração, eu tinha o convite de estar pregando aqui hoje, falei, o texto vai ser esse. E como é que eu vou falar de perdão aqui? Aí eu tive ali um esclarecimento e estamos aqui hoje. Vou tentar ser claro na medida do possível. Esse versículo aqui, ele é o começo da oração do profeta, oração em forma de canto. Esqueci de comentar do profeta aqui. Estava falando do livro do profeta, né? O nome do profeta Abacuque significa abraço. Teve alguns meses atrás aqui, eu venho pregando sobre ele já tem várias vezes, né? Sempre que eu tenho oportunidade. Significa abraço. E antigamente, o nome da pessoa trazia um significado muito forte acerca do que ele iria realizar na vida dele. Tanto que Deus, quando ele chama Abrão, ele muda o nome dele, porque o nome dele tinha um significado. Depois do encontro com Deus, ele passa a ter um outro significado, que traria mais profundidade acerca do plano de Deus na vida dele, né? Falando aqui de plano também. Então, quando eu vejo que o significado significa abraço, eu entendo que ele abraçou ali a vontade de Deus, abraçou a obra de Deus e viveu em prol de estar executando aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. E aí, no capítulo 1, ele questiona Deus, fala, Deus, até quando eu vou clamar, o Senhor não vai me escutar, e tarará, não vou contar toda a história, mas só uma contextualização para você entender. No capítulo 2, Deus responde ele, aí ele entende que Deus tinha respondido ele e tudo mais, e no encerramento, no 3º capítulo, ele resolve fazer uma oração em forma de canto, que no final tem um texto muito conhecido, eu já preguei aqui também, tem a música do Fernandinho, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que a minha tradução é diferente, embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram, os pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Capítulo 1, 2, 3, bem resumido. E se eu pego esse versículo 2 do capítulo 3, eu consigo dividir, vamos ler ali um trecho, as 3 primeiras linhas. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. O que isso significa para a gente? Significa uma adoração, significa um reconhecimento que o profeta tem de Deus. Por que ele está adorando a Deus? Agora que ele ouviu os planos do Senhor, ele adora, cheio de espanto. Porque se a gente for ver, até esqueci de falar do exílio, né?
só um parênteses aqui, eu venho falando tanto desse exílio que eu tenho que tirar um dia para falar do exílio, mas não vai ser hoje. O profeta Abacuque, esqueci na introdução aqui, deixei passar. Ele prega acerca do que iria acontecer com o povo de Israel, que iria ficar exilado, cidade seria derribada, seria destruído o templo de Salomão, cidade ficaria sitiada, ficaria um horror. Tanto que se a gente for ler lá no começo, no capítulo 1, Deus vai falar com o profeta assim: eu estou fazendo uma obra que quando ela for contada para vocês, vocês não vão acreditar que ela vai ser realizada. Mas não se preocupe, ela pode tardar, mas ela vai chegar. Para você entender que quando ele diz assim que ele está cheio de espanto, não é como que você vai no mercado hoje e vê um preço alto da mercadoria e você se espanta, nossa, está caro, meu Deus. Não é esse espanto não, irmão. É um espanto que estava na alma do profeta, é um espanto que realmente transcendeu a naturalidade humana. Ele estava ali contrito diante de Deus. Deus tinha falado com ele, ele tinha entendido o propósito do exílio, que seria algo muito grave para o povo, mas necessário. Acho que fui claro. Segunda parte desse versículo. Vou explicar, vou chegar lá no plano perfeito, no perdão, um pouquinho mais para frente. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Só quem conhece Deus de verdade, ele sabe reconhecer o que Deus fez desde a antiguidade. Só quem tem um relacionamento com Deus, como profeta nesse momento, ele sabe dar valor o que já passou, o que ele viveu, né? A gente costuma muitas das vezes valorizar o agora. Eu consegui alcançar isso ou aquilo na minha vida, glória a Deus, estou abençoado. Mas e o ontem? E o seu ar que você respira? E quando você acordou de manhã, isso aí não conta? Muitas das vezes a gente esquece, né? A gente está esperando assim, eu estou esperando minha promoção, eu estou esperando ganhar uma coisa, eu estou esperando uma outra coisa na minha vida, isso aí vai me trazer uma felicidade muito grande. Deus podia fazer, por que Ele não faz? E você esquece que você está vivo, né? Você esquece do bem maior que você ganhou, que foi a graça, que foi a oportunidade de estar aqui essa noite. Às vezes você pensa assim, eu poderia, se eu soubesse que esse irmão ia pregar hoje, eu nem ia lá, nossa, eu preferi outro dia, eu vim hoje aqui, não sei nem porquê. A gente não acredita em não sei porquê, em coincidência, a gente acredita em cristocidência. Todas as coisas acontecem com um propósito. Se você conseguiu chegar aqui, tinha um propósito, porque eu tenho certeza que você tem consciência, tem pessoas que estão em casa, estão no hospital, estão querendo, daria a vida dela para ir na igreja, ela não consegue por algum motivo, e você vem aqui com tanta facilidade, que parece até que foi trivial, você, não, eu fui lá porque eu quis, tinha nada para fazer, eu vou lá para a igreja, operando como que no automático. Vou enfatizar um pouco do automático também. Nós temos até 9 horas, irmão, glória a Deus, 46 minutos, 45 minutos e 20 segundos. Voltando aqui, parte final do versículo 2, capítulo 3. Mostre o seu poder, que pode nos salvar, e mesmo na sua ira, lembra-se da sua misericórdia. Graça de Deus, reconhecimento da pequeneza humana. Mesmo na ira de Deus, mesmo Deus trazendo juízo para o povo, juízo esse, tragédia essa, exílio esse, que afetou também o profeta, afetou o justo, afetou todo mundo. Não teve alguém que falou assim, não, teve um exílio lá, mas eu estava tranquilo, né? Não tem aquela história de estamos todos no mesmo barco? Aí a pessoa que fala isso, ela está vivendo em paz, ela está lá tranquila, e o pobre se lascando. Aqui não tinha rico, não tinha pobre. Aqui todo mundo foi impactado, todo mundo teve a vida mudada. Por mais, a gente vai pegar aqueles que viviam em palácios, como Daniel, que foi levado. Ele foi levado, claro que, numa outra situação. Ele era ali um exilado, mas ele foi levado para o palácio também, para poder compor a corte de Babilônia.
Então existe uma pequena diferença, só que lá ele não, né? Lá muitos precisaram se vender à Babilônia para poder ficar vivo. Daniel e os amigos dele foram uma exceção, que não se dobraram ao rei de Babilônia. Mas a maioria, você vê, bota 1000, né, por baixo. De 1000 pessoas que foram para o palácio, teve 4 que não se dobrou. Então, assim, parece que estava mais fácil, mas não estava tão mais fácil. É porque a gente não estava lá, né? A gente analisa a situação agora, fala, não, se eu estivesse lá, eu não ia. Eu acho que você não ia mesmo não, né? Você ia perecer lá em Jerusalém, mas eles não iam te levar. Mas isso é minha cabeça aqui, tem nada a ver com o plano de Deus, no qual nós vamos chegar agora. Aí eu queria explicar esse versículo, para ver se eu consigo passar um pouco da profundidade dele, e o que ele vai falar conosco nessa noite. Perdão, o plano perfeito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Quando Jesus começa a ensinar os discípulos dele, logicamente desde que o ministério dele começou, ele começou a ensinar, só que teve um momento que ele parou no Sermão do Monte, é bem conhecido, e começou a explicar algumas coisas, mais detalhadamente. Está explicando, ele fala, quando vocês forem orar, vou ensinar a oração agora aqui, vocês têm um padrão. Mês atrás nós pregamos aqui sobre perdão, e eu falei do Pai Nosso. Mateus 6, 12. Na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. O que isso tem a ver com o que eu estou falando do profeta? Lembrando que, só um parênteses aqui, né, para a gente se situar. O tempo que o profeta viveu era o tempo da lei. O tempo que nós vivemos hoje é o tempo da graça. Sempre que eu vou ler a Bíblia, eu tento analisar a história e tentar enxergar a graça de Deus, mesmo nos tempos antigos, no qual, entre aspas, não deveria ter a graça de Deus, né? Não é que não deveria. A graça de Deus foi derramada no Éden, quando o homem peca e ele mata um cordeiro para fazer a veste, para vestir a nudez do homem. Já está ali, de quando ele criou o homem, já chegou a graça na vida do homem. Só que era uma dispensação diferente, era um estilo de vida diferente, e nós não temos dúvida disso. Só que o profeta, ele enxergou a graça de Deus, ele viveu, assim como Davi viveu, vários homens de fé conseguiram viver a plenitude da graça de Deus, mesmo num tempo na qual ela não estava derramada a todos. E hoje nós temos a plenitude da graça de Deus. Se nós quiséssemos vivenciar a plenitude da graça de Deus, ela está posta. Nós estamos aqui num templo, né? Vamos colocar no imóvel. Temos aqui paredes, temos janelas, tem vidros e etc, né? Tipo assim, você pode fechar tudo aqui e ficar preso aqui dentro. Mas esse templo, ele não limita o poder de Deus. Não, eu fechei a porta ali, ninguém vai entrar. Isso, ninguém vai entrar, apesar de que o bandido quebra o vidro, né? Mas para você entender, você poderia estar numa câmara de concreto fechado. A presença de Deus, ela vai estar com você. Ainda que você esteja no fundo do mar, não importa onde que você esteja, a graça de Deus, ela te alcança. Deus, ele tem poder e ele quer estar com você para que você consiga viver a graça de Deus. E o que isso tem a ver com perdão, com Abacuque? Desgrama, não estou entendendo nada. O cara falou de Abacuque, o cara falou de Pai Nosso, não entendi. Estamos chegando já cheguei na mensagem, né? A mensagem é o plano. Para quem pegou a palavra plano no início, já está fazendo a conexão, que Deus, ele tem um plano para a humanidade, ele tem um plano para mim, um plano para você em específico, para você. Eu falo isso lá em casa, meu pai está ali, falamos isso hoje. Deus tem um plano para cada um realizar uma atividade na obra dele.
E muitas das vezes nós não queremos realizar obra nenhuma. A gente quer ir para a igreja e ficar sentado. Isso é a melhor parte não, né? Essa é a parte mais cômoda. Mas eu tenho enfatizado isso lá em casa. O pastor está rindo ali, mas lá em casa é assim, a gente às vezes fala alguma coisa lá. Minha mulher está ali também, ó, está de prova. Voltando para a mensagem. Perdão como um plano perfeito. Só um minutinho. Chegou no cerne aqui. Quando a gente analisa a oração do Pai Nosso como um modelo no qual nós devemos nos basear para fazer nossas orações, nós percebemos que no versículo 12, nós pedimos a Deus para que Ele possa nos perdoar. De que maneira que a gente pede para que Ele nos perdoe? Existe uma maneira que está clara aqui. Eu falo, Deus, o Senhor me perdoa porque eu perdoo quem me ofende. Tudo bem, Deus? O Senhor me perdoa assim como eu perdoo quem me ofende, o Senhor me perdoa. Por que que o Cristo deixou isso aqui assim, nessa condição? Praticamente te obrigando a condicionar o perdão de Deus. Por que você pergunte a Ele, Ele te responderá. Mas eu, analisando esse versículo, e trouxe essa mensagem aqui meses atrás, o perdão de Deus, ele é como se fosse uma engrenagem para que a graça de Deus funcionasse na sua vida. É uma condição, a partir do momento que eu perdoo o meu irmão, o Eterno me perdoa e eu vivo a graça, como disse, que já está derramada. Então, aceitei Jesus, eu acredito em Deus, dependente de qualquer coisa, Deus me abençoa. O sol nasce para todos. Obviamente, como eu falei, o profeta viveu tempos difíceis. E mesmo sendo justo, e mesmo sendo temente, homem experimentado, conhecia a voz de Deus, falava com Deus, Deus respondia a ele padeceu. Então, assim, existem momentos que eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Como eu falei, o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? Aí agora é o cerne, né? Você consegue enxergar esse plano? Se você enxerga esse plano, você acredita nesse plano? Não, eu vejo Deus, Deus é tão bom para mim, eu só estou aqui por Deus. Que bom, glória a Deus por isso. Mas você está enxergando, mas você acredita nisso mesmo? Né? Hoje, se você acredita, se você está vendo, você sabe me dizer qual que é o plano de Deus na sua vida? Eu sei. Que bom, irmão, maravilha. Eu ia falar Oxalá, mas não vou falar hoje não. Glória a Deus que todo mundo soubesse o plano de Deus na sua vida, que acreditasse e que estaria disposto a vivê-lo. Não seria maravilhoso? E por que isso não acontece? Isso aqui são só questionamentos, né? Para que você possa refletir. Como eu falei, alguns irmãos me conhecem, outros nem tanto. Talvez a maioria me vê no domingo à noite, né? A irmã Cleusa gosta das minhas histórias. As minhas histórias, elas não são muito boas não, né? Muita história assim, mais ou menos. Mas ela disse que gosta da aplicação das minhas histórias. Não vou contar a história hoje não. Hoje eu consegui não contar a história aqui. Mas o que eu quero dizer, eu tenho a minha experiência de vida, a minha vivência, a minha vida particular, minha vida aqui no ministério, a atividade que eu exerço aqui, minha profissão. Comecei a trabalhar muito cedo, já trabalhei viajando, e tudo o que aconteceu de bom e de ruim na minha vida, me moldou e me fez ser o que eu sou hoje, né? Muitas das vezes teve uma tribulação, eu falei aqui dias atrás, teve muita tragédia na minha vida, mas foi através da tragédia que eu fui moldado a ser quem eu sou hoje. Então, independente da tribulação, do acontecimento, o plano de Deus estava lá na minha vida, apesar de que, na maioria das vezes, eu tenho certeza que eu estava me desviando dele. Eu aceitei Jesus no final de 2008, em 2009, tive uma noção do que seria o plano de Deus na minha vida,
e comecei a caminhar no sentido. E mais ou menos em 10, 11, eu me desviei desse sentido, conscientemente. Falei, não quero esse plano de Deus para a minha vida, não quero, e corri. Até hoje corro um pouco, né? Quando eu fico aqui, minha mulher sabe, né? Tem a oportunidade de pregar, eu fico naquele desespero, naquela dificuldade. É um pouco de estar correndo do que é o plano de Deus na minha vida. Mas então, eu bem sei da minha vida. Minha mulher sabe, meu pai, algumas pessoas mais próximas sabem, mas e você? Você sabe da sua vida? Né? Se você sabe da sua vida, então não é eu, não é porque eu estou falando. Né? Cada um vai olhar para si mesmo e vai analisar, não, estou bem, estou maravilhoso. Nossa, eu fico muito feliz, né, que todo mundo estivesse bem, maravilhoso, vivenciando a plenitude e tivesse de fato... Oi, irmão, Deus abençoe. É porque esse aqui é abençoado. Glória a Deus, veio um anjo aqui me visitar. Só um minutinho aqui. Escolho reconhecê-lo. Sermos justos. Operando no automático, né? É o que a gente pode dizer sobre essa autoanálise. Aí eu falo para quem é mais experimentado, né? Por exemplo, para quem visita, para quem não reconheceu o Senhor, tem várias pessoas aqui, várias famílias, e aí cada um vai fazer sua análise, mas o operar no automático é aquilo, você está muito tempo na obra, você está fazendo a obra, e aí quando você até às vezes vai orar, eu até falei esses dias com a minha esposa, tem uma oração que eu fazia várias vezes, eu falava com Deus assim, Deus, é a minha reza, o Senhor já sabe qual que é, não vou repetir, e beleza, meu particular lá nas minhas orações com Deus, né? Você ora ali sempre a mesma coisa, repete as mesmas palavras, e a gente sabe que a gente não deve ficar repetindo as mesmas coisas, né? Você falou com Deus, você acredita e acabou, né? Só que como nós somos tão pequenos e falhos, a gente fica assim, não, eu vou falar de novo, né? Vou falar mais uma vez e duas, e às vezes aquilo vira um rito praticamente, né? Você vai orar, você já tem o início, né? Pai, abençoa, ajuda, tá? E muitas das vezes no cansaço, no dia a dia, aquilo passa batido, você já fala de uma vez assim, e não se atenta, né? Como eu falei aqui, voltando lá pro Abacuque agora, um cara experimentado, vivenciado, já provavelmente caminhando para o final da sua caminhada, ali, não o final de vida, né? Deveria ter se passado vários anos, e o que ele faz? Ele faz uma oração a Deus, uma oração profunda, uma oração que demonstra uma pessoa quebrantada, experimentada na vida e tal. E claro, né, talvez foi uma única ou outras poucas ele fez, mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem que se espelhar nas coisas boas, tentar evitar operar no automático, ficar repetindo a mesma coisa, como eu falei do Pai Nosso, né? O Pai Nosso é um modelo, você deve pegar, você deve implementar e se lembrar a cada dia de estar mudando, né? De estar colocando mais a sua esperança, não apenas em, como é que eu posso falar? Em palavras não, né? Em palavra a oração já é em palavras, mas assim, tentar diversificar, né? Tentar surpreender a Deus através da sua oração. Por quê? Por que você deve orar falando então, né? Vamos pensar um pouquinho aqui, só um parênteses. Se Deus já sabe o que é bom para mim, Ele quer o melhor para mim, para que eu devo orar então? Então, não preciso nem orar. Então, para que eu vou ficar repetindo? Né? Porque é uma necessidade. A oração, o foco não era oração, né? Vamos voltar lá para o perdão daqui a pouco. É uma necessidade de você ter um relacionamento com Deus. E através da oração, que você vai fortalecer os laços e vai chegar naquela tal plenitude, vai alcançar aquele plano perfeito de Deus.
que até agora não ficou claro, mas vamos aqui clarear um pouco mais. Abacuque 2, 4, parte B. O justo, porém, confia em mim e viverá. Na minha tradução, na sua, o justo, pela sua fé, viverá. A plenitude do plano de Deus. Perdão sendo um estilo que nós devemos estar exercendo para que possamos alcançar a graça de Deus. Aonde que está a ação de Deus na vida de Abacuque? Vamos voltar aqui rapidinho, né? Deus movimentou os assírios, depois os babilônicos, Deus derribou a cidade, Deus destruiu a nação que ele tinha separado, o povo que ele tinha separado. Muitos foram mortos através da guerra, foram perseguidos, e no meio disso tudo, teve um profeta que disse que o justo ia viver pela fé, que nos remete de novo à graça de Deus. O profeta via muita coisa acontecendo. Ele começa o capítulo dele falando assim: porque o Senhor me faz ver a injustiça e contemplar toda essa maldade. É 1:3. O profeta vivenciou a perseguição do ímpio sobre o justo. E eu mesmo, eu ouvia falar do ímpio, e eu não entendia o que era o ímpio. O ímpio não é a pessoa que é má, o ímpio é o mal, é a guerra do bem contra o mal. O ímpio é o mal e o justo é o bom. Sim, mais ou menos, mas agora, o que significa ímpio? Ímpio é aquela pessoa que conhece os mandamentos de Deus e ele não pratica, ele conhece. Tanto que Abacuque está falando aqui da nação escolhida. Abacuque aqui está falando do governo de Israel. Ele está falando do cenário nacional e também do cenário internacional. Então, nós percebemos que a nação vivia um governo com extrema impiedade. Só que no meio de tudo isso, o justo, que estava sendo oprimido, iria viver pela fé dele, iria viver por coisas que ele não consegue contemplar. Só que ele acredita, só que ele, que vive a graça, espera em Deus e sabe que Deus era capaz de, no meio de toda aquela adversidade, trazer esperança para o povo. Tanto que ele fala na oração do começo que nós lemos o nosso texto base. Por isso que eu falei que esse versículo 2, ele é muito complexo. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. O justo, quem é justificado pela fé em Cristo, quem reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, ele lembra das obras que Jesus fez. Jesus, mesmo depois de ter exercido o ministério dele por mais de 3 anos, separou pessoas, comeu, dormiu, viajou com elas. Depois de morto, ressuscitou, esteve com os mesmos por aproximadamente 40 dias e muitos ainda conseguiam desacreditar dele. Será que alguém, não vou falar que não tem aqui, mas é capaz,
será que eu não estou me comportando como ímpio? Será que quando eu entendo que a movimentação dos governos mundiais, a irmã Thaís falou aqui das guerras, né? Tragédia que aconteceu na Venezuela, a gente sabe que o mundo está em guerra, por mais que às vezes o país não está, se bem que tem guerra mesmo, né, física, mas tem aquela guerra política, sempre teve, desde que eu me entendo por gente, governo tentando tramar uma coisa, tentando derrubar o outro, boicotar. Mesmo em meio a tudo isso, nós devemos acreditar em Deus, que tudo faz parte de um plano dele. Ah, não, mas eu não acredito mais na política, não acredito mais nisso, naquilo. Quando eu decido que eu conheço, quando eu que conheço, né? Me coloquei de uma maneira errada aqui. Quando eu que conheço o poder de Deus, conheço a graça de Deus, eu olho para uma situação adversa e falo, não tem jeito, não, é isso aí mesmo, é destruição, eu me lasquei mesmo, eu estou agindo como ímpio, quando eu não libero o perdão, até esqueci de enfatizar o perdão, vamos voltar lá no perdão. Quando eu olho para algo que Deus deixou bem claro que eu deveria realizar, e eu não realizo por gosto pessoal, o que eu faço? Eu me transformo em um ímpio, e a graça de Deus, ela fica retida. Como é que Deus vai me abençoar se eu que creio nele, não acredito nele, não espero por ele? Temos aqui um problema, né? Temos aqui um problema. Eu que sou justo porque prego, de repentemente saio daqui, vou para minha casa, estou falando eu porque aí eu não aponto ninguém, né? Tomara que não tenha ninguém pensando nessas coisas aqui, só eu estou me tendo como exemplo aqui, né? Mas isso acontece por várias adversidades, né? Falar é muito fácil. Ah, não, eu estava ali um pouco nervoso, hoje foi um dia que eu fiquei um pouco mais nervoso que de costume. Aí minha esposa tentando me animar, né? Aí, foi o que eu falei mesmo? Ficou engraçado. Ah, aquele meme que diz assim, ah não, a pessoa está triste, né? Aí você fala para a pessoa, não fique triste. Aí a pessoa, ah não, agora que você falou eu estou triste, mas não, ela está alegre. Tipo assim, não é, né? Falar para você não fazer isso é uma coisa. Ó, saia daqui, viva a graça de Deus, viva o poder de Deus na sua vida. Agora quando você sai por essas portas, chega na sua casa, no seu trabalho, chega lá naquela sua dificuldade, você, como é fraco, assim como a maioria, como nós, necessitado, você fala, Deus, não tem jeito. O irmão falou, eu entendi na hora, e beleza, mas agora eu estou vendo que não tem jeito. Né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso deve ter nascido ontem. Aí ele não passou por isso. Né? Estou falando porque, por experiência, né? A gente se esforça e tudo, e o que eu quero dizer com isso, né? Por mais que seja difícil, muitas das vezes, aí agora voltando para o perdão, muitas das vezes, eu tive um problema também na minha vida, uns anos atrás, que eu não consegui me perdoar por uma coisa que eu fiz. Eu demorei alguns anos até conseguir me perdoar. Aí que entra o perdão, né? Talvez a sua necessidade é física, é doença, é uma tribulação na família, é uma adversidade, né? Então você vai pensar na sua adversidade aí, e Deus, ele tem um escape, né? Ele tem um plano. Agora eu vou dar um exemplo aqui, falando de perdão. Eu fiz uma coisa que eu não consegui me perdoar, e aquilo ficava me remoendo ali, me atrapalhando, e passou anos até eu conseguir me perdoar e voltar à realidade, né? Tipo assim, às vezes você fez alguma coisa errada, acontece, infelizmente, você tem que voltar, você tem que colocar a mão na consciência, tentar se organizar, receber o perdão. Deus já te perdoou, você se arrependeu, né? Aí é questão particular. Ou você precisa perdoar alguém, mas eu não consigo. Aí eu falei agora que você tem que perdoar, mas aí pronto, agora você já consegue. Não é assim, né? Aí você deve, na sua oração,
falar com Deus, Deus, eu preciso perdoar. Eu sei que o perdão faz parte da sua graça. Se eu quero viver a graça do Senhor, eu preciso perdoar. E por que eu não estou conseguindo perdoar? Será que o problema foi no que aconteceu ou o problema é com você? Então a gente deve, a minha ideia aqui é estar trazendo essa autoanálise, né? Cada um vai pensando. Ou talvez eu errei com alguém e eu preciso ir lá pedir perdão para aquela pessoa. O que acontece também, né? Ah, não, é uma coisa simples. Você pensa assim, ah, não, eu fiz uma coisa com aquela pessoa, mas é tão simples, não precisa nem pedir perdão, não faz diferença. Para você não faz diferença, é aquela história, né? Quem bate, esquece, né? Quem bateu ali, beleza, foi só um tapa, não tem nada a ver. Mas a pessoa que recebeu aquele tapa, ela passa a vida inteira lembrando aquilo. E você pensa assim, não tem problema não, é coisa pouca. Coisa pouca para quem fez, né? Perdão, resumindo, falei que até 9, mas eu acho que eu vou abreviar umas 2 horas. Resumindo, o perdão, o plano perfeito, como a gente viu que Deus fez com Abacuque, mexeu com a estrutura governamental da época, mudou reinos e domínios de lugar, tudo isso para que o povo dele pudesse se voltar a ele novamente. O que isso tem a ver com a gente, né? Trazendo para a graça, para hoje. Deus manda o filho dele morrer, manda o filho dele começar a obra, morrer, ressuscitar, advogar nossas causas. Tudo isso para quê? Para que ele possa nos perdoar. Aí que está o plano perfeito. Tudo isso que foi realizado, essa igreja está instituída aqui, para que alguém possa se lembrar de Deus, de Jesus, reconhecer o sacrifício dele e pedir perdão a Deus. Deus, me perdoa. É ou não é um plano perfeito, né? Um plano bem elaborado, né? Favor imerecido. Eu não tenho o porquê estar aqui hoje. O que eu quero dizer? Aquela história, né? Quem é você na fila do pão? Certamente tem pessoas muito mais gabaritadas para estar aqui hoje, para estar trazendo uma mensagem. Talvez até eu conseguiria preparar uma coisa mais bem elaborada, né? Talvez com a frase de efeito, talvez não com essa, como é que fala? O irmão sempre fala, o microfone fica aqui, aí atrapalha, aquela tremedeira, né? Não consigo, talvez você não está me ouvindo muito bem, mas e aí? Mas o plano de Deus para a sua vida foi esse, foi te trazer aqui, foi como o texto do boletim, né? É justamente para te confundir, justamente você esperando uma pessoa super sábia hoje, e de repente tem eu aqui, e a palavra de Deus que é viva e eficaz, vai produzir o resultado em alguém. Amém? Eu agradeço a oportunidade, espero que o Senhor possa nos dar graça a cada dia, nos encher do conhecimento dEle. Amém? Obrigado, irmão Adalberto. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos quase chegando ao final do nosso culto nesta noite, mas eu não sei se você tem consciência, nós, nesse último ato do culto, eu não sei se você tem consciência a respeito das programações que o povo batista regularmente exerce. Por exemplo, o povo batista, no mês de junho, exerce duas datas, comemora 2 datas importantes. Aliás, 3 datas, né? Nós focamos em 2 delas, que é o Dia do Pastor e o Dia dos Namorados. Sempre fazemos alguma coisa nessas 2 datas. Mas o povo batista também comemora uma data que é muito importante, que é o Dia do Homem Batista.
E essa data é importante, segundo a minha esposa, né? Ela acha essa data muito importante, porque ela disse, espera aí, nós comemoramos o Dia da Mulher, e por que não comemorar o Dia do Homem Batista? Amados, é uma pequena lembrança, porque nós não podemos esquecer dos homens batistas. Somos nós que agradecemos. Mantenha-se de pé, homens, por favor. Mantenha-se de pé. Somos nós que agradecemos e pode deixar. Nós vamos fazer um corte na live para poder tratar esse assunto aí, viu? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua misericórdia, pela manifestação do teu Espírito. Te adoramos, ó Deus, por tudo que vimos, ouvimos e sentimos aqui nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor continua usando a tua palavra para falar aos nossos corações. O Senhor continua usando os poetas da música, Senhor, para falar aos nossos corações. O Senhor continua usando irmãos e irmãs para que o Senhor possa falar às nossas vidas. Por isso te agradecemos, Deus. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, no decorrer desta semana especial. Pedimos que o Senhor nos leve para casa, guardados por tua misericórdia, pela manifestação do teu Espírito. E agora, Deus, que o teu amor, o teu excelso, maravilhoso, o teu grandioso amor, as doces consolações do teu Espírito e a graça salvadora de Jesus Cristo seja conosco, hoje e eternamente. Pois é em nome dele que oramos. Amém. Amém, Senhor. Assentai, irmãos. Obrigado. Com orações particulares. Podem se assentar com orações particulares. Nós estamos encerrados. Boa noite, boa semana para você. Que Deus os abençoe.
Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida.